Lembrando que você pode escutar a gente também pelo liberal.com, pelo nosso portal liberal.com, pelos aplicativos Liberal Rádios, o Libnet também, você pode, Rádiosnet, melhor dizendo, e também nossa transmissão aqui pelo Instagram. Vamos transmitir também a nossa entrevista pelo Instagram, depois vai passar para o Facebook e logo mais também vai virar podcast no Spotify, Repórter Celso Freire. Então você não perde em nenhum momento. Se você não ouviu a nossa entrevista agora, pode ouvir mais tarde, baixar no seu rádio, ouvir onde você quiser, né? A modernidade agora do rádio está bem melhor. Lino Santarém, vamos à entrevista do dia? Entrevista do dia. Entrevista do dia, eu trago aqui o presidente do SEAC, Sindicato de Empresas de Serviços Terceirizados, Bruno Ferreira, está aqui com a gente. Doutor Bruno, como vai? Tudo bem? Bom dia, Celso, tudo bem? Bom dia, obrigado por ter vindo. Doutor, é um assunto interessante em relação a essa questão de serviços, né? Conta pra gente primeiro como é que é o trabalho de vocês, para a gente depois entrar mais a fundo nessa questão questão do emprego, questão também do trabalho das mulheres, desses serviços terceirizados. Primeiro conta pra gente como é que é o trabalho. Ok, Celso, mais uma vez bom dia a você. Bom dia. Bom dia a todos que nos escutam nesse seu programa de grande sucesso. Obrigado. E antes de entrar na nossa pauta principal, dando já aqui o parabéns à modernidade que eu estava observando você falando. Antigamente, Verdade. rádio escutou, não Verdade. escutou, só alguém comenta, né? Você está na atualidade, nessa tecnologia, dando todas as opções de estarmos atentos Verdade. às informações. Parabéns aí. Obrigado. Bom, vamos lá. Falando um pouco do SEAC, né? O nosso sindicato. Ele, neste ano de 2022, completaremos 30 anos de existência. Okay? E nesses 30 anos, cumprindo fielmente os objetivos, nós damos assistência. Hoje nós temos um pouco mais de 40 associados, empresas prestadoras de serviço, e dando toda a assistência para o bom funcionamento dessas empresas. De que forma? Primeiro, que serviços é esse que nós estamos falando? Quando nós falamos de serviços, né, é um leque enorme. Muito grande. É um leque enorme. Vai de cabeleireira a passagem aérea, vamos dizer assim. O nosso forte e muito lembrado é quando nós falamos em terceirização de limpeza. Né? Pessoal usa muito, né? Isso, terceiriza as empresas para fazer a limpeza do seu ambiente. Um shopping center, numa escola, num hospital. Universidade, né? Numa universidade. Então, em diversos locais. Condomínio, né? Também. Condomínios, órgãos públicos, todos, né? Quer dizer, o poder público é um grande tomador de serviço, isso a nível Brasil. Mas eu queria abrir um pouco mais o leque. Quando nós falamos em serviços terceirizáveis, já nos adequando à lei da terceirização, nós hoje o nome, vamos dizer, mais atual chama-se facilities. Né? Então, dando apoio em absolutamente tudo a que o tomador de serviço, a empresa ou órgão público precisa. Não só limpeza, como portaria, a vigilância, a telefonista, a copa, a cozinha, a jardinagem, o motorista. Né? Então, realmente, o leque de opções, de serviços que nós prestamos para dar apoio a essa empresa que está tomando o serviço é muito grande. E qual a vantagem disso, Celso? A vantagem é o empresário focar no seu negócio. Ele ter foco no negócio dele. Então, o hospital, qual é o negócio do hospital? Saúde. Então, ele não vai perder tempo em ver como está a sua limpeza, ou a sua copa, a cozinha, a sua lavanderia, a sua portaria, a sua recepção, a própria sua segurança e por aí vai. Então, realmente, esse é uma vantagem única, né? Nós damos flexibilidade ao empresário que terceiriza seus serviços. Por quê? Vou lhe dar um exemplo muito, muito prático que nós passamos há pouco tempo, estamos nele ainda, que é, na área, vamos dizer, nós passamos na pandemia do Covid. Nós vimos, da noite para o dia, as empresas tendo que mudar drasticamente. Pessoas tendo que se adaptar ao tamanho da sua empresa, às suas necessidades. E quando você tem um serviço terceirizado, fica muito mais fácil
você tomar decisões, você fica muito mais leve, muito mais ágil, muito mais dinâmico, você mudar a sua equipe de trabalho conforme a sua necessidade. Você pode aumentar ou diminuir. E vendo eu acho que a única coisa boa que o Covid trouxe para nós, eu posso falar que foi a percepção de que o nosso serviço de limpeza, vamos dizer, tendo como foco, ele equivale à saúde, é vida. Muitas das vezes, esse serviço ele era pouco observado, ele não era dado a importância que realmente era necessária. E nesse momento nós descobrimos que a higiene é igual à saúde, é igual à vida, não é verdade? Existem, vocês têm ideia mais ou menos de quantos serviços são terceirizados? Assim, quanto vocês têm por exemplo, de pessoas, de clientes? Ou seja, bom, vamos lá. Nós temos hoje o SEAC que abrange o estado inteiro. Tá? Todo estado do Brasil tem um SEAC, vamos dizer. E nós nos juntamos e temos a nossa federação, que é Brasília. No estado do Pará, nós temos um pouco mais de 40 associados. Nós temos, esses 40 associados, eles têm um pouco mais de 30, 35 mil funcionários, tá? Abrangendo os perto de 50 mil funcionários terceirizados que tem no estado do Pará, nessas diversas atividades. O serviço público ele pode ser terceirizado? Ele é o grande tomador de serviço. É quem mais contrata, vamos dizer assim. Por que há, doutor, por que há uma divergência, reclamações em relação a isso das pessoas, principalmente do serviço público, né, de órgãos terceirizados, né? Muitas pessoas preferem que o Estado pague seus funcionários do que seja terceirizado. Correto, mas é muito boa essa sua pergunta, Celso, até para nós podermos esclarecer e desmistificar. Primeiro, existe limite de contratação, até pela lei de responsabilidade pública. Então, você tem um limite de gasto com o servidor. Tá? E existe uma coisa que é erroneamente pensada por alguns ainda, infelizmente, mas cada vez menos, as pessoas vão se esclarecendo e vamos utilizar até seu programa aqui para isso. Em determinado momento, talvez até por má fé, falavam muito que o funcionário terceirizado era um serviço precarizado. E é justamente ao contrário. E aqui eu vou explicar. Primeiro, todo funcionário contratado está registrado e segue as leis de CLT. Nós estamos utilizando aqui empresas de boa-fé que utilizam 100% dos seus funcionários registrados. Então, no mínimo, os seus direitos estão garantidos pela CLT. Somando a isso, o SEAC, que é um sindicato patronal, ele assina as suas convenções coletivas anualmente, todos os anos, com os sindicatos laborais. Tá? Hoje, até no passado, nós assinávamos com os 3 sindicatos. Neste ano de 2022, entrou o 4º, que é o Sindicato Laboral de Enfermagem, enfermeiras e técnicas de enfermagem, né? Que é um sindicato, é uma mão de obra realmente muito importante e que nesse momento que nós passamos provou a sua importância. Então, fora a CLT, nós assinamos as nossas convenções coletivas e nelas garantem benefícios a mais. Série de amparos ao trabalhador. Bom, então, um funcionário terceirizado, ele tem a CLT que já garante o mínimo. Você tem a convenção coletiva do trabalho que garante um pouco a mais. E mais do que isso, Celso, no momento que uma empresa registra o funcionário, caso ela não cumpra essas obrigações, a nossa legislação trabalhista obriga ao tomador essa responsabilidade solidária, né? Solidária e subsidiária. Então, você tem duas pessoas jurídicas que garantem os seus direitos, né? Então, não existe a mínima possibilidade de precarização. Isso é algo foi muito mal usado, inclusive utilizado por uns até de má fé, para querer diminuir a qualidade
dessa modalidade que é provada no mundo inteiro, que é sucesso, não tem outra. Todos os serviços, assim, todos entre aspas, né, podem ser terceirizados. Por exemplo, há uma crítica muito grande dos Correios, né? E a gente já viu que empresas particulares têm uma eficiência muito maior do que o Correio, né? A entrega, né? Vamos dizer assim. Vem mostrando muito isso. A Amazon, né? Vários outros vêm mostrando, né? Não, correto. Bom, eu até gostaria de não entrar nesse mérito de comparação do público com o privado, que é uma conversa longa, inclusive seria interessante até no próximo momento nós sentarmos. A gente marca, né? Mas é polêmico, né? Isso, mas é muito polêmico, né? Agora, os fatos falam por si. Os fatos falam por si. Inclusive de quem reclama é usuário de um serviço terceirizado, basta ele perceber e descobrir com quem o atende melhor. Mas vamos lá, voltando a quais serviços podem ser terceirizados. Antes, hoje existe uma lei que nos garante, que nos regulariza, né? E antes era uma coisa muito vaga. Inclusive comentava antes da lei de terceirização o que se podia terceirizar. Atividade fim ou atividade meio. Então ficou, não, só pode atividade meio. Não, mas chegou o que é atividade fim, o que é atividade meio. Bom, após toda essa análise e decisões, inclusive do Supremo, hoje você pode terceirizar absolutamente tudo. Então, vamos utilizar como exemplo um hospital, que nós estamos falando aqui de saúde. Você pode terceirizar a atividade meio, uma recepção, uma limpeza, a cozinha, né? Você pode, a lavanderia, você pode inclusive terceirizar uma atividade fim. Como eu lhe comentei, nós estamos assinando a convenção com o sindicato das enfermeiras, de enfermagem. Então você pode sim terceirizar essa mão de obra. Técnicos de enfermagem, enfermeiras, inclusive os médicos. Você pode sim terceirizar isso. E vou lhe dar um exemplo na prática. Esses hospitais que salvaram infinitas vidas na época da pandemia, né? Foram os hospitais de campanha que foram abertos numa velocidade enorme. Se não fosse a terceirização, eu tenho absoluta certeza que eles não iam conseguir operar, porque foi feita uma licitação e contratados os serviços todos, inclusive de enfermeiras, por exemplo, dando exemplo aqui. E funcionou muito bem. Só elogios quanto a isso. Agora, lógico que o senhor falou muito a respeito dessa questão dos benefícios e tudo mais, né? Na prática, realmente, tem esse benefício, por exemplo, lá no condomínio onde eu moro, teve reunião para trocar a portaria, por exemplo, né? Antes eram contratados do próprio condomínio e depois eles fazendo todo o cronograma, o orçamento e tudo, chegou-se à conclusão que seria terceirizado, seria mais barato, né? Quando o terceirizado dá o seu valor, por exemplo, assim, porque tem uma concorrência, né? Geralmente tem concorrência, né? Tem um, ou dois, ou três, dá o seu valor, né? Mais. E um, às vezes, dá um valor bem mais baixo, ou dá um valor ali, naquela média ali. Existe vamos dizer assim, atrapalha um pouco o trabalho dessa pessoa que dá um serviço mais barato, por exemplo? Existe uma diferença? Celso, vamos lá. Primeiro, voltando ao seu exemplo do condomínio. Eu tenho certeza que vocês chegaram nessa necessidade por uma palavra, chamada qualidade. Com Verdade. certeza vocês chegaram num determinado momento e não estavam satisfeitos com a forma que estava funcionando os serviços no condomínio de vocês. Perfeito, isso mesmo. Quando eu digo, você falou em portaria, mas eu posso falar tudo. Que Coleta de engloba lixo, tudo, exatamente. jardinagem, absolutamente tudo. E vocês chegaram, não estavam contentes e resolveram terceirizar. Porque vocês chegaram na ideia de que realmente é muito mais fácil você entregar esse serviço a uma pessoa jurídica que tem isso como especialidade. Porque você, para terceirizar, tem que ser um objeto específico, né? Você falou de uma portaria, uma jardinagem, você está entregando para uma pessoa que tem a capacidade de oferecer esse serviço muito melhor do que você mesmo. Verdade. O síndico do seu condomínio, ele
tem que se preocupar com outras coisas. Ele não tem que ver se o serviço está sendo bem feito. Por isso, ele paga uma empresa que detém essa tecnologia e esse conhecimento. Como você falou, a concorrência, ela é mais do que salutar. É inevitável. Não tem como você só ter uma empresa prestando, com todo respeito a todos os operadores, funcionários. Você mencionou o correio. Uhum. Se tiver só um, naturalmente a coisa vai inchando, vai deixando de funcionar com o tempo. Ou não vai se modernizando as necessidades, né, atuais. E no momento que você tem a concorrência, ela é salutar, lógico que é salutar. Quando se busca unicamente o menor preço, aí está o grande gatilho e o perigo. É comum observar pessoas que terceirizam as suas atividades, terceirizam mal, e depois ficam se questionando, meu Deus, será que valeu a pena? Talvez você tenha terceirizado, só olhou o preço. Milagre não existe, meu amigo. 2 mais 2 tem que ser 4, isso é exato. Né? Você quando terceiriza um funcionário, você tem que pagar o salário dele, você tem que pagar todos os encargos sociais, provisões de 13º, de férias, não é isso? Os custos demissionais, isso tem que estar na sua planilha. Custos de uniforme, EPIs, a qualificação a qualificação técnica de saúde e segurança do trabalho. Agora, muitas das vezes a pessoa, para querer ter a falsa impressão que está se dando bem, ela só está empurrando para frente um problema que ela vai ter que assumir lá na frente. Verdade. E eu quero dizer aqui que o nosso sindicato, o SEAC, ele auxilia a todos que pensam em terceirizar os seus serviços, independente do que seja, a essa contratação. Né? Então, nós oferecemos, como ele disse, mais de 40 empresas que prestam esse serviço. Essas empresas, eu posso dizer, no estado do Pará, são, sem dúvida nenhuma, as melhores, por um motivo simples. Para ingressar no nosso sindicato, nós temos um leque de obrigações. Você tem que comprovar que é regular. Nós emitimos certidões, essas certidões de regularidade fiscal e trabalhista para o nosso associado, mas para isso ele tem que comprovar que está em dia, que ele contribui e recolhe as previdências, né, dos funcionários, paga seus impostos, cumpre a convenção, paga salários, seus benefícios, e isso a gente emite. Então, quando nós oferecemos no mercado essas empresas, nós estamos garantindo de que essas empresas vão honrar com seu compromisso a tomadora de serviço. É importante. Mas então, na hora de contratar uma empresa terceirizada, como é que a pessoa pode pesquisar e saber? Ele pode entrar em contato no SEAC. No próprio SEAC, né? Isso, que nós temos no web, tem o nosso telefone, que já vou lhe passar aqui. E nós podemos oferecer a quantidade de empresas, e tem as especificidades. Tem empresa que é hoje específica em derratização, né, desculpinização, tratamento de água, limpeza de ar-condicionado. Limpeza de ar-condicionado, absolutamente tudo isso nós temos no nosso. São empresas específicas. Não adianta você querer fazer tudo, abraçar o mundo, não vai fazer bem nada, na verdade. Então isso nós oferecemos. Inclusive auxiliamos, como você mencionou aqui, os órgãos públicos. Né? A contratação dos órgãos públicos segue uma legislação, né? Uma lei própria. E nós auxiliamos muitas das vezes os pregoeiros, porque existem muitas características, né? São muito ajuste fino, vamos dizer assim, que precisa se regular. E nós orientamos disso aí, nessa tomada de preços. Né? Isso para ser feita uma contratação correta. Verdade. Agora são 10h44. Eu estou conversando com o presidente do SEAC, Sindicato de Empresas de Serviços Terceirizados, Bruno Ferreira, falando aqui a respeito do setor, né, que é importante esse assunto, né? E deixa eu mandar um abraço para o pessoal que está acompanhando a gente. Muito obrigado pela companhia aqui, o Martônio. Boa pergunta, boa resposta do doutor. Obrigado, Martônio. Xande Pacadal, que já esteve aqui com a gente. A Dani Reis. Alô, Dani. A Dani está lá no sul, Curitiba, acompanhando a gente. Tem um pessoal que mora
A gente tem muito ouvinte lá em Porto Alegre, os paraenses foram todos para lá. Tá certo. Aí eles ligam aqui na gente para matar a saudade, né? É isso aí. Que a gente toca músicas, uns bregões também, né, Lino? Eu não toco os bregões, as saudades aqui que todo mundo... Eu acompanho Deixa eu ver aqui, mandando um abraço para também o Jaime Hasegawa lá no Japão. Ele sempre escuta a gente. Ele não está aqui ao vivo agora, mas ele sempre deixa depois o boa noite lá. E ele chega do trabalho, vai dormir, né? Deve estar dormindo agora. 11 horas, né? Quase 11 horas da manhã ou da noite lá. Então ele chega cansado, mas ele ouve o programa, depois ele acompanha pela internet. Doutor, em relação a essa questão das contratações, eu noto que eu vejo que algumas empresas, até algumas terceirizadas que não têm todo o setor para dar aquele respaldo, né? Por exemplo, todo um corpo funcionário, eles se aproveitam de uma outra terceirizada que estava antes, né? Ou mesmo do próprio exemplo do condomínio, né? Os antigos funcionários, eles podem ser também reintegrados a uma terceirizada? Admitidos? Bom, isso. Nós temos uma característica que nós somos empresas que nós temos grande empregabilidade. Uhum. Eu queria só falar um pouquinho dessa relação. Sim, pode ficar à vontade. Nós temos grande empregabilidade. Nós temos um volume de funcionários, mão de obra que presta serviço muito alto, muito grande. E nós somos grandes contratadores de mão de obra feminina, jovem aprendiz, pessoas com deficiência, né, o PCD, pessoas com necessidades, né, especiais, isso. Uhum. E nós somos, eu costumo dizer que uma empresa terceirizadora é as corretas, tá? Abro parênteses aqui. Uhum. Elas são um agente de transformação. Muitas das vezes nós pegamos funcionários, é o primeiro emprego, a primeira assinatura de sua carteira. Então ele vem com uma capacitação muito baixa. Ele está no mercado de trabalho com muito pouco a oferecer. Yeah. E nós pegamos esses funcionários e realmente transformamos. Volto a falar, as empresas corretas. Investimos muito em capacitação, em qualificação, atendendo às normas de saúde, segurança, trabalho. E então é comum a empresa, o funcionário entra de uma forma e depois ele retorna ao mercado de trabalho realmente com uma capacidade a oferecer muito bem. Então isso aí realmente é um benefício para a sociedade muito grande. Uhum. Né? Mas desculpa, você estava falando de... Não, da incorporação de funcionários. Sim, a sucessão de emprego. Ela atendendo a essas necessidades. Muitas das vezes a gente chega no, vamos dizer, o seu condomínio. Olha, eu quero terceirizar, mas eu gosto tanto daquele agente de portaria, eu gostaria que ele mantivesse na sua empresa. Pode? Lógico que pode. Mas aí ele passa pelo processo de seleção, a seleção e triagem de documentos, né? Perfil. Será que realmente ele tem um perfil para ser um agente de portaria? Será que aquela pessoa tem um perfil para trabalhar numa copa, numa cozinha, numa recepção, para ser motorista? Isso tudo nós fazemos através do psicólogo do trabalho, as empresas possuem. E a partir daí ele vai ser qualificado. Agente de portaria, ele vai ter... Vou usar o exemplo que eu tenho, fiz na minha empresa, pegamos um contrato há pouco tempo. Uhum. Se eu lhe disser que até caderno de caligrafia nós entregamos para a gente de portaria para ele poder melhorar a sua escrita, porque ele vai ter que fazer os registros no diário oficial do condomínio todos os dias, com alteração, sem alteração. Então, é isso que eu digo, são especificidades. Você vai entregar para uma empresa, uma pessoa jurídica, que detém esse conhecimento. Atendimento ao público. Um agente de portaria vai receber tratamento, como se portar diante do morador, como se portar diante de um funcionário do condomínio, como se portar diante do visitante que está chegando. Então, isso aí tudo são qualificações. Fica até mais fácil para a pessoa que está contratando, ou o próprio público, vamos dizer assim, né, o cliente, reclamar também, né? A gente vai dar o exemplo aqui do condomínio e tal, e lá realmente os moradores reclamavam muito da portaria, do trabalho mal feito. Agora, tudo mais, né? Usando esse mesmo exemplo, você como morador, você tinha um agente de portaria que não estava a contento. Uhum. Muitas das vezes ele mesmo já não queria estar lá por algum motivo.
E o que acontece? A substituição desse funcionário é muito longa, demora muito. Porque tudo requer uma análise, temos dinheiro, não temos dinheiro, faz taxa extra, eu não quero, mas o outro gosta, e é parente de não sei quem, então fica uma misturada enorme. No momento que é de uma mão de obra terceirizada, você, até contratualmente, você pega o telefone e diz, daqui a 24 horas eu gostaria que você o substituísse. Não estou lhe dizendo que você vai demitir ou não, muitas das vezes um funcionário que não está desempenhando uma boa atividade hoje aqui numa agente de portaria, mas será um muito bom funcionário no outro local desempenhando outra atividade. Serve para outro, né, outro Com cargo, certeza. né? E recentemente eu estava conversando com um dos porteiros lá do prédio, e ele me falou justamente isso. Eles contrataram um rapaz para fazer lá a entrada, que tinha que fazer a anotação, e ele não sabia escrever. Aí ele vai ter que passar todo um processo, né? Foi contratado de forma equivocada. Vamos falar assim, ele não poderia estar prestando aquele serviço. Porque como agente de portaria, ou porteiro, vamos dizer assim, ou rondista, né? Tem um rapaz que faz a ronda e tudo mais, as pessoas, há uma falsa impressão de que o cara não vai escrever, ou não vai, só vai ficar parado ali, ou vai ficar só andando para saber se está não vai prestar um bom serviço. E vai dar um custo muito alto para o condomínio, com certeza. Com serviço mal prestado, e não tem volta, não é isso, Celso? Se você vai comprar, vamos tomar um exemplo aqui, você vai numa loja, compra uma camisa, você chega em casa, ela está com furo, você vai e troca essa camisa. Mas se você chega nessa mesma loja e você é mal atendido, é desrespeitado, aquele mau serviço prestado não tem como voltar atrás. Não dá não. Entendeu? Então, por isso que a importância a se dar essa prestação de serviço é muito grande. É muito grande. Tem que ter uma qualificação. A qualificação, e tudo isso tem um custo. Né? No momento que você terceiriza, dê atenção às empresas que levam isso a sério, que demonstram todos os custos, que comprovam as suas contribuições, as contribuições trabalhistas, INSS, FGTS, porque todo mês, no momento que a gente emite uma nota fiscal para um cliente, a gente apresenta todos os comprovantes dos impostos pagos. Leve em consideração isso é salutar. Existe muita reclamação? Assim, vocês recebem muita reclamação para repassar para os terceirizados? Assim, até mesmo para eles conseguirem se ajeitar, conseguirem se aperfeiçoar? O nosso dia a dia não para, vamos dizer. A busca pela essa qualificação não para. A busca pelas novas prestações de serviço não para. O que eu quero dizer assim, vamos pegar no seu condomínio a limpeza. Antigamente você contratava a pessoa, eu quero saber quanto custa o homem por mês. Aí você começa a esmagar o preço, vem o mais barato. No final você vai ter um funcionário com uniforme que não é trocado, verdade, andando de sandália com uma vassoura na mão. Verdade. Né? Hoje, o que é comum é você transferir, você terceirizar a solução. Eu quero o meu condomínio funcionando bem. Se você vai ter 1, 2, 5 funcionários, isso é com você. Se de dia você tem que ter 4, 5, de noite só um, isso aí é com a empresa terceirizada. Vai entrar de férias, substitui outro, a tomadora de serviço não tem absolutamente nada a ver. Então, essa é a grande vantagem, vamos dizer, de você terceirizar. Você está transferindo uma situação, está recebendo uma solução e você vai focar no seu negócio. As empresas terceirizadoras, elas entram o problema e sai solução. Essa uma ideia muito boa. Entra problema e sai solução, todos os dias. O senhor acha que é uma pergunta, vamos dizer assim, um pouco... lógico que o senhor deve puxar para o seu lado e tal, mas mas é bom perguntar, né? Lógico. O futuro é promissor e tal para os terceirizados? Assim, como é que o senhor vê o futuro aqui? Muito. Não tem como não ser. Eu não vou falar sem exemplos. No mundo inteiro, a terceirização já comprovou de que é uma solução viável. Independente do tamanho do tomador de serviço, da empresa que está terceirizando, e independente do objeto do serviço. Então, hoje você terceiriza absolutamente tudo, que é mais fácil. E
ela se paga, é muito mais barato. O seu tempo, você perder olhando atividades meio na sua empresa, não justifica. Então, realmente, é lógico que tudo é terceirizado. Absolutamente tudo. Eu vou utilizar aqui esse prédio. No momento que você vai construir, a própria construtora terceiriza desde o calculista, o engenheiro, vai chamar uma empresa especializada nisto. Terceirizando a terceirização. Mas é lógico, isso e funciona. E funciona. Né? Ele vai buscar empresas que sempre estão se modernizando, que sempre investem em conhecimento. Imagine você, um hospital ter que tomar conta de absolutamente tudo. É lógico que em algum momento ele não vai fazer um serviço bom. Então ele terceiriza, ele vai chamar uma empresa que é boa na limpeza, que é boa na cozinha, que é boa na lavanderia, que é boa na recepção, uma vigilância armada ou desarmada, a recepção. Isso aí é natural. Né? E vai focar na saúde, gerir aquele negócio. O Martoni disse que não só a qualificação, mas também um tempo de estágio para ver se o funcionário está preparado para essa função. Vejo que onde eu trabalho, alguns dos funcionários não era para estar no cargo. Ocorre muito isso também, né? Acho que não só no terceirizados, né? De uma forma geral, né? Mas o que eu quero falar é o seguinte: sendo terceirizado, a solução deste problema é muito mais rápida e é muito mais fácil. Porque vai doer no bolso, né? Até contratualmente, você chama uma empresa que você está ali prestando serviço, fala, este funcionário A, eu gostaria da substituição, dependendo do motivo. E vai ser solucionado esse problema de uma forma muito mais rápida. Muito mais rápido. É muito mais ágil a terceirização. É muito mais leve a administração quando você terceiriza as atividades. Sem sombra de dúvida. Isso no mundo inteiro funciona. Isso não é uma coisa inventada agora. Isso já faz bastante tempo e funciona. Eu não sei se eu perguntei para o senhor, mas eu queria voltar nesse assunto. O que não pode ser terceirizado? Assim? O que o senhor acha que é impossível ou não é possível ser terceirizado? Não, como eu lhe comentei, a legislação, quando se estava a lei da terceirização, né, no Brasil, quando regulou a terceirização, oficializou e regulamentou, a grande discussão era essa. Mas atividade antes iniciou isso só com atividade meio. E depois chegou o que é atividade meio. Utilizando uma eu queria assim, um exemplo assim, um exemplo de dono de uma empresa, por exemplo. Ele pode terceirizar um CEO, por exemplo? Lógico que sim. Né? Ele pode, volta a falar, um hospital terceiriza até médico. Uma indústria pode terceirizar absolutamente tudo. O cara pode fundar um exemplo, o cara pode fundar uma empresa e eu não quero administrar a empresa, então vou botar uma terceira... Ele é o proprietário, ele é o acionista. Né? Ele pode estar num conselho. E a partir daí ele vai terceirizando todas as atividades. É lógico que sim. Vou lhe dar um exemplo aqui. Olhando para o seu pé, você estava com tênis Nike. A Nike, ela terceiriza absolutamente tudo. Desde o design, quem desenha a Nike, são empresas especializadas, até ela não tem uma fábrica. Em nenhum lugar do mundo. Ela terceiriza absolutamente tudo. Ela detém a marca, ela dá o direcionamento do foco da empresa, se vai ser esporte, se não, se é mais jovem, qual é o público-alvo que ela deseja atender, mas a partir daí ela terceiriza absolutamente tudo. Ou assim uma montadora de automóvel. O nome já diz, uma marca hoje, independente de qual seja, é uma montadora. Ela já não fabrica mais nada. Os seus designers do carro também são terceirizados. São pessoas que estão focadas nas mudanças atuais. O que você está entendendo? Então, ela direciona qual o público-alvo, o mercado de trabalho, o mercado que ela quer atender, se é América do Sul, qual a faixa A, B, C, para quem que ela quer vender, se quer ser uma marca de volume ou se quer ser uma marca de nicho. E ele se preocupa com isso e fica analisando as tendências do mercado. E a parte operacional hoje é terceirizada. Deixa eu mandar um abraço para o Paulo Brasil, querido locutor. Grande Paulo Brasil, da Rádio Cultura, acompanhando a gente aqui. Paulinho Brasil, aquele abraço para você. Sou fã do Paulo Brasil. O senhor falou a respeito das grandes marcas, né? Aí me veio à cabeça essa questão da exploração, né? Que há em algumas empresas de relógio de roupa que exploram
alguns empregados, vamos dizer assim, bolivianos, não sei o quê. Pagam por isso, não é verdade, Celso? Uhum. Você vê que o nome da marca é manchado. É verdade. Né? O que eu quero dizer, voltando para o nosso mercado aqui, Uhum. Isso não tem como ocorrer quando você contrata certo. E mais uma vez eu coloco a figura do sindicato importante, para né? dar essa orientação. Porque nós seguimos toda a legislação. Né? Não existe trabalho escravo, infantil, não tem espaço para isso ocorrer. Pelo contrário, nós estamos de portas abertas para receber, como eu digo, o primeiro emprego, o jovem aprendiz, as pessoas com deficiência. Então, é o inverso. Uma boa contratação é justamente o inverso. Quem aposta nessa questão que você fala, nessa má contratação, mancha seu nome. Você vê, é comum aparecer nos jornais do mundo inteiro uma empresa X que repassou esse problema, quis se dar bem, muitas das vezes. Tenho certeza que quem entrou por esse caminho foi buscando única e exclusivamente o menor preço. E o correto não é o menor preço, é o melhor preço. Você contratar com o preço correto para na sua necessidade. Com certeza que você terceiriza, fica mais barato sim, né? Mas existe um limite. Não tem milagre, número não tem milagre. É verdade. Até porque senão vai sofrer, quem mais sofre com isso é o funcionário, né? É quem está trabalhando. Então contrate certo. É verdade. Deixa eu mandar um abraço aqui, mais uma vez, o pessoal está acompanhando a gente, o pessoal vai entrando aqui, só lembrando, a gente quase no finalzinho já da entrevista com o Dr. Bruno Ferreira, sobre terceirizados, né? Ele que é presidente do SEAC, né? Sindicato de Empresas de Serviços Terceirizados do Pará, né? Estado do Pará. Isso. E o Amândio Júnior está aqui com a gente, ele é coach. O Amândio Júnior, ele trabalha muito com empresas também, né? Dando suporte para os empregados terem uma melhor eficiência no trabalho e tudo mais. E tem um campo bom também para o Amândio, né? Que é coach, né? A área terceirizada também com certeza, né? ele presta serviço para outras empresas. Para as empresas terceirizadas, está terceirizando, né? a sua capacidade. Parabéns aí. É verdade. Amândio, aquele abraço para você também. Lembrando que a nossa entrevista com o Dr. Bruno vai estar aqui no nosso Instagram, também depois no nosso Facebook. Nós vamos também transformar em podcast no Repórter Celso Freire e também no meu podcast no portal oliberal.com. A partir das 6 horas da tarde, a nossa entrevista vai estar disponível lá para você ouvir também no liberal.com. É o podcast Hora do Rush. A gente está em tudo que é lugar, doutor. Como o senhor falou, né? A gente está modernizando aí o rádio, né? Para poder pegar os ouvintes. Tem que se atualizar, não é verdade? A gente pega os ouvintes tradicionais, né? A gente não pode esquecer, jamais aquele tradicional que fica no radinho, né? E a ideia inicial da rádio, né? Transferir essas informações. Que nem tudo, até hoje funciona muito, né? A internet não chega para todo mundo e com qualidade, né? Então muita gente, o rádio é o único também que pega sem internet, né? Serviço social tem esse objetivo, né? É verdade. E atinge aí pela internet, atinge lá no Japão, né? E a gente tem ouvintes aí em todos os lugares. Um abraço pessoal, os paraenses que estão lá em Santa Catarina, sempre acompanham a gente também. Tem uma paraense que ela liga no programa, deixa lá, ela tem um barzinho, né? Então ela liga lá, deixa o som ligado lá. Uma forma de matar a saudade da Mangueirosa. Escutando as notícias e tudo mais. Doutor, só para a gente finalizar então, em relação a essa questão do emprego, né? É importante a gente falar, né? O senhor vê que a gente falou do futuro e tal, mas atualmente a pandemia, o senhor disse que teve um bom resultado, né, durante a pandemia, né, e daqui em diante, então, não no futuro, mas hoje em dia agora, né, as empresas estão começando já a se manterem? Sim, eu vejo um futuro muito promissor. Nesse momento de pandemia, que realmente o empresário, de uma forma geral, e as empresas, inclusive dos órgãos públicos, tiveram que realizar umas mudanças drásticas, muito drásticas, e de uma velocidade, uma urgência, vamos dizer. E foi observado que a empresa terceirizadora, né, a prestadora de serviço, nós fomos um aliado muito efetivo nesse momento.
Eu, utilizando como exemplo até na minha empresa, eu tenho um contrato hoje com uma rede de supermercado que ele terceiriza o embalador, aquele funcionário que fica no caixa ensacotando as compras e leva no carro. E eu tenho um contrato intermitente. O que é isso? Esse grupo de supermercados, ele tem um volume de compras de clientes maior no dia tal a tal. Vou dar o exemplo do dia 1 ao dia 10. O dia, Então, neste período, eu tenho um contrato com volume de funcionários X e a partir no 11º dia até o dia 30, reduz. É impensável uma empresa que não terceiriza conseguir ter essa flexibilidade, essa agilidade. Por isso que eu digo, é muito mais efetivo e é muito mais barato. E o dono do supermercado está perdendo tempo no negócio dele. Eu vejo os supermercados colocando aqueles menores aprendiz, né? Também. Nós atendemos essa legislação toda. Tá? Como eu disse, nós somos obrigados e tem essa responsabilidade social. Temos o sindicato detém, que inclusive, é uma mão de obra muito difícil de encontrar. Inclusive, o próprio PCD é muito complicado. Por quê? Porque você não encontra. Não encontra, né? Você não encontra. Eu vejo. É muito difícil você convencer essa pessoa, que muitas das vezes já tem até um benefício garantido do governo, a ingressar no mercado de trabalho. Então, o sindicato auxilia aos seus associados a conseguir completar essas cotas, porque nós temos convênio com empresas, com instituições, com órgãos que oferecem isso. No caso do jovem aprendiz, seguindo a legislação, que eles têm que estar cursando, tem que estar realizando algum ensino, né, algum curso. Então, nós temos esse convênio, a empresa chega, olha, eu preciso de tantas pessoas para cumprir uma cota e vai colocar no mercado de trabalho. E nós auxiliamos, fazemos essa ponte. Né? Assim como diversas para as empresas associadas, a nossa assessoria contábil, nossa assessoria jurídica, né, para você estar sempre atualizado com as mudanças que ocorrem de forma tributária, a forma, né, fiscal, porque nós estamos falando de Brasil, né? Você dorme hoje de um jeito, amanhã já mudou tudo. E às vezes você pensa que está fazendo a coisa certa e às vezes está fazendo errada não por vontade, porque se perdeu no meio do caminho. E o sindicato é uma grande ferramenta para auxiliar o empresário a prestar esse serviço bom e oferecer os seus serviços, em consequência, bons para o tomador de serviço. É uma ferramenta muito boa. É verdade. Se eu dei o exemplo desse embalador, né? Aí eu vejo que muitos estão despreparados, né? Vocês investem assim nessa questão, porque, por exemplo, tem os produtos mais pesados, né? Mais duros, vamos dizer assim, ficam embaixo, né? Geralmente fica embaixo. Sim. E os mais moles logo ficam em cima. E eu vejo que alguns já vão colocando na sacola e vão guardando tudo e não tem esse cuidado, né? De colocar na Isso, sacola. voltando, como nós estávamos falando, antigamente, usando o embalador, usando o profissional de limpeza, antes era o faxineiro. Ele pega uma vassoura, um pano, um balde de água suja e fica passando no pano. Verdade. Isso não cabe mais, não existe mais. Quem está dessa forma está no século passado ou retrasado. É verdade. Realmente não existe. As empresas corretas que prestam serviço investem em tecnologia. Quando eu digo tecnologia, não é só o software, também não é só o equipamento, é a forma de limpar. É específico. Aqui no seu estúdio, uma empresa tem que fazer uma higienização de uma forma diferente do que numa indústria, num restaurante ou no hospital. Então, é específico. Você não pode pegar a mesma pessoa e o famoso faz tudo. O mercado de trabalho não dá mais esse espaço para o faz tudo, né? Isso não tem como. Tem que ser específico. E todos nós já descobrimos que esse faz tudo, o jeitinho sai caro. Sai muito caro. A qualidade não vem boa. Você deu o exemplo do seu condomínio, então você com certeza devia estar com o item de segurança falho. Exatamente. Você terceiriza uma empresa específica naquilo. As mudanças e até tecnologias, ele vai trazer para você. E você vai tomar a decisão se você quer contratar ou não, mas ele está lhe trazendo sempre essa novidade. Lá os porteiros deixavam entrar qualquer um, não tinha... O pessoal começava a reclamar que entrava uma pessoa lá e batendo na porta lá. O barato saía caro. Então
ficou complicado. É isso Doutor, mesmo. como é que o cliente, o ouvinte, pode encontrar vocês? Tem redes Correto, sociais? vamos lá, nós temos as redes sociais todas, mas eu vou lhe dar aqui o site, Uhum. www.seacdígitopa.com.br. SEAC é S-E-A-C, tá? seacdígitopa.com.br, ok? Vou dar o telefone também, isso tudo tem no nosso site, mas faço questão de colocar aqui, 3246-3410, ok? Pode entrar em contato conosco, tem equipe do sindicato que vai lhe dar todo esse encaminhamento. Como ele disse, tem mais de 40 associados com qualidade comprovada, independente do seu ano de abertura de empresa, isso sempre você tem que estar constante atualizando. Então, realmente, eu lhe digo, para estar no sindicato, no SEAC Pará, são empresas, são as melhores empresas do estado do Pará, com certeza. Muitas delas não têm fronteira, né? Estão no Brasil inteiro. Uhum. E o SEAC Pará dá todo esse atendimento, esse suporte para a empresa estar prestando bom serviço e está saudável. Está saudável. Através das nossas assessorias, como ele disse, jurídica, ele orienta como você contratar bem, você não perder dinheiro, não agir errado. Isso tudo, quando a gente age errado, tem um custo. Muitas das vezes, esse custo chega a inviabilizar a vida dela. E eu lhe digo que o SEAC Pará é um grande apoiador dessas empresas. Foi, Galinha? Nossa assessora. Ok. E o nosso Instagram... Instagram. Desculpa, eu voltei. É SEACPA. S-E-A-C-P-A. Muito fácil. Pode nos acompanhar no Instagram também. Temos as postagens diárias, sempre colocando novidades. Né? É muito bom, muito ativo. O assunto é muito importante. Muito importante. Né? E o Martoni disse aqui, trabalho nessa área de condomínio, me chama de enjoado e chato por ser linha dura. Tem que ser Deve linha estar dura. prestando bom serviço, parabéns aí. Parabéns. Fazer uma última pergunta, doutor, porque tem tantas perguntas aqui. Bom. Mas a última pergunta, em relação aos serviços, tem algum serviço novo assim que apareceu, que não é tão comum assim, mas que vem aí surgindo? Bom, eu vou lhe dizer mais do que os serviços, todos os dias aparecem novidades, né? E temos que nos adaptar. Estou aqui bem acompanhado com a nossa assessoria de imprensa e informação. Se não fosse por ela, imagine se nós não terceirizásemos o serviço. Verdade. Não ia estar dando essa informação para você. Mas eu lhe digo mais do que o serviço, a modalidade. Como eu lhe falei, o que está crescendo muito é essa modalidade de contratação intermitente. Você atinge no ponto a sua necessidade. Eu preciso de um serviço específico X no período do mês tal, 1, 2 dias, 5 entendi. dias, você entende? Você pode contratar uma pessoa para cobrir as férias do seu funcionário. Eu vou precisar de uma pessoa por 30 dias somente. É um funcionário meu que vai sair de férias, eu não tenho quem repor. Eu não vou contratar uma pessoa, investir em treinamento, colocar o uniforme, tudo daqui a 30 dias demitir. Então, ele terceiriza esta pessoa, temporário. Isso está aumentando muito, auxiliando as empresas no seu dia a dia. Realmente, isso aí é um aumento de contratação muito grande, essa modalidade temporária e intermitente. Tomara que não terceirize a gente aqui, né? Não, a capacidade não é terceirizada, meu amigo. Não, a capacidade sempre se mantém no mercado. Verdade. 11h14, doutor, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente, o assunto é importantíssimo. Eu que agradeço. Ficar com a Carlinha depois para vir outros dias aí para a gente marcar, para falar mais sobre o assunto, viu, Carlinha? É isso aí, ou diversos assuntos, sempre estamos na atualidade, né? Isso, mas muito obrigado, o SEAC agradece esse espaço aqui, essa audiência de vocês mais do que comprovada, muito boa, atingindo todo o estado. Digo até mais, né? O Brasil e o mundo, verdade. Não tem mais fronteira realmente. E é uma satisfação estar aqui oferecendo essas informações. Muito obrigado mais uma vez, Celso. Legal, obrigado. Eu conversei com o presidente do SEAC, né, Sindicato de Empresas de Serviços Terceirizados, Dr. Bruno Ferreira, falando a respeito dos serviços terceirizados prestados aí para a população, prestado também para o governo, para a prefeitura, os órgãos, né, governamentais de modo geral. Isso. Né?
também. 11h15, Lino, vamos de música no programa? Já já a gente volta.